Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sem retorno. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou feliz com o Senhor pela oportunidade que Ele nos concede esta noite. E já quero agradecer ao pastor Gilson pela oportunidade que Ele nos dá, pelo convite que nos fora feito nesta noite. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações e para quem está em casa também. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí onde você estiver e que o Senhor venha te alcançar nesta noite. Amado, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4 e versículo 1. Livro de 2 Reis, capítulo 4 e verso 1. Livro de 2 Reis, lá no início da Bíblia, capítulo 4 e verso 1. Você que encontrou, diga amém. Você que não encontrou, acompanha comigo no telão. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Até aqui. Eu quero ler mais uma passagem com os irmãos. Não precisa acompanhar, não precisa procurar, desculpe. Só acompanhe comigo no Data Show. Está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: então Elias, o tibista, dos moradores de... E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habite ali. Eis que eu ordenei a uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazer-lhe, ele chamou e disse: traga-me agora também um bocado de pão nas tuas mãos. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, eu vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Até aqui. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, graça te damos nessa noite pela oportunidade de estar aqui. Senhor, o Senhor conhece como cada homem, cada mulher, cada servo chegou aqui nessa noite. Que a sua palavra venha falar aos nossos corações, Pai. Que os nossos ouvidos sejam abertos nessa noite. Que nós possamos guardar a tua palavra em nossos corações. Mas muito mais que ouvir e guardar, Pai, que nós possamos colocar em prática no decorrer dos dias que estão por vir. Espírito Santo de Deus, bem sei que estás em nosso meio. E se nessa noite quiser curar, cure. Se nesta noite quiser restaurar, restaure. Se nesta noite quiser renovar, renove. Mas não nos permita sair daqui nesta noite da mesma forma que entramos. Mas todavia, faça aquilo que lhe apraz. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E já te agradecemos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Nós lemos 2 passagens nessa noite. As 2 passagens que nós lemos vai falar de 2 viúvas.
Eu quero começar falando da primeira viúva de 2 Reis, capítulo 4, que foi a primeira passagem que nós lemos. Embora seja um texto muito pequeno, de apenas 7 versículos, vai nos trazer muitas informações a respeito desta mulher. E a primeira informação que o texto vai nos trazer, ele começa dizendo que o esposo desta mulher era discípulo, em algumas traduções de servo. Ele era servo dos profetas daquela época, de algum profeta. Ou seja, então o que significa que este homem andava com o profeta. E se ele andava com o profeta, provavelmente ele conhecia Deus. Ele via milagres acontecer. Ele via respostas serem enviadas para o povo através dos profetas. A segunda informação que a palavra do Senhor vai nos trazer é que este homem morreu e a esposa deste homem ficou viúva. Agora ela vai procurar Eliseu e ela vai dizer para Eliseu: meu marido, teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia Deus. Olha só que interessante, ela vai dizer para o profeta: me parece que essa mulher está querendo dizer, o meu marido, que era teu servo, que temia Deus, ele andava contigo, conhecia Deus, e eu ouvi falar deste Deus. Me parece que o que essa mulher está querendo dizer é: eu preciso de um socorro, e eu bem sei que o teu Deus, o Deus do meu marido, pode me responder e vir com uma resposta sobre a minha vida. Mas vamos analisar o contexto, o cenário da vida desta mulher. Esta mulher vai chegar para Eliseu e vai dizer: meu marido, teu servo morreu. Então esta mulher está viúva. E ela vai dizer assim: agora veio os credores e eles querem levar os meus 2 filhos para serem escravos. Ou seja, ela está prestes a perder os 2 filhos que ela tem. Terceiro, Eliseu vai olhar para esta mulher e vai dizer: declara-me, o que é que tu tens em casa? A resposta dessa mulher para Eliseu é: a tua serva não tem nada. Me parece que esta mulher está viúva, prestes a perder 2 filhos, e dentro do seu lar, a despensa está vazia. Essa mulher está vivendo um cenário caótico. O caos se instalou dentro da casa desta mulher. Ela está viúva, vai perder os 2 filhos por causa da dívida. E quando Eliseu pergunta: o que é que você tem em casa? Ela vai dizer: a tua serva não tem nada. Ou seja, parece que a despensa dessa mulher está vazia. Me parece que o cenário está dizendo para ela: a tua história acabou aqui, assim agora. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Eu imagino o desespero desta mulher como mãe, porque quem é mãe, quem é pai, sabe que nós somos capazes de fazer qualquer coisa pelos nossos filhos. Eu imagino o desespero desta mulher, olhando para os filhos dela e pensando: poxa, eu já perdi meu esposo, o sacerdote do lar, aquele que trazia o sustento para dentro de casa. Agora tudo que me resta é os meus 2 filhos, e agora eu vou perder os meus 2 filhos também. E ainda para piorar a situação, a minha despensa está vazia, porque dentro da minha casa não tem nada. Mas o que me impressiona na história de 2 Reis, capítulo 4, desta viúva, é que esta mulher, perante a todo este caos que ela estava vivendo, perante a toda essa situação que ela estava vivendo, perante todo esse desastre que ela estava vivendo, esta mulher vai fazer algo que vai me chamar a atenção. Porque esta mulher, ela vai tomar uma decisão na vida dela. E ela vai reagir à situação caótica que ela está vivendo. Esta mulher não fica de braços cruzados, vendo o mundo desmoronar, a casa desmoronar sobre a cabeça dela. Muito pelo contrário, ela analisa toda a situação, ela analisa todo o cenário, e ela vai ter uma reação perante a esse cenário. Ela vai ter uma reação, e a reação que esta mulher tem é buscar uma resposta da parte dos céus. A reação desta mulher é ir atrás de quem podia resolver o problema dela, de quem podia mudar todo o cenário que ela estava vivendo. E ela se levanta e ela vai em busca de uma resposta. Me parece que essa mulher não está conformada com a situação que ela está vivendo. Me parece que ela está usando aquele versículo: tem de bom ânimo,
Me parece que ele está usando aquele versículo: esforça-te que eu te ajudo. Ela está olhando toda a situação e ela vai reagir àquela situação. Me parece que essa mulher está olhando e está dizendo: já perdi meu marido, agora estou prestes a perder os meus filhos. Não, eu preciso reagir a essa situação. Eu não posso perder aquilo que é meu por direito. Os meus filhos são herança. Eu não abro mão da minha promessa. Eu não abro mão da minha casa. Eu não abro mão da minha família. Eu preciso reagir a essa situação, porque eu preciso de uma resposta. O problema é que nós não reagimos mais às situações adversas da nossa vida. O problema é que a gente está vendo o mundo desmoronar dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no casamento, na vida financeira, na vida espiritual principalmente. E nós estamos nos adaptando a toda essa situação caótica. E a única coisa que a gente sabe dizer é: Deus está no controle de todas as coisas, isso vai passar. Mas me parece que eu vejo Deus olhando lá do céu e dizendo: eu preciso que você reaja a esta situação. Um ser humano, quando ele entra em coma, os médicos chegam e o que é que os médicos dizem? Eu preciso que fulano que está em coma, eu preciso que ele reaja. Eu vou começar a cortar os sedativos porque eu preciso que fulano de tal reaja. E o que mais nos desespera é quando a notícia chegou assim, ó: se ele não reagir até tal dia, até tal hora, nós vamos desligar os aparelhos. Se na vida física, em um coma físico, nós precisamos reagir, por que é que na vida espiritual a gente cruza os braços, pensando: a hora que a pandemia passar, Deus vai derramar um renovo, mas continuamos de braço cruzado e não reagimos a tal situação? 1 Reis, capítulo 18, versículo 7. A segunda passagem que nós lemos. A história vai dizer que Deus manda Elias ir até Serepta. E ele vai dizer: lá tem uma viúva e eu já ordenei a ela para que te sustente. E Elias obedece à voz do Senhor e vai. Quando ele chega na porta de Serepta, ele avista esta mulher. E ele vai chamar e vai dizer: traga-me um pouco de água. E ela vai buscar a água. Em seguida, esta mulher vai pedir, Elias vai pedir para esta mulher um pão. E a resposta dele é o que nós lemos aqui. Ela vai dizer: juro pelo teu Deus que eu não tenho pão para te dar. O que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vim buscar 2 gravetos para fazer um pão, para que eu e meu filho coma e depois morramos. Essa mulher está viúva, ela tem um filho. Só que a diferença dessa mulher é que ela não vai reagir ao cenário caótico que ela está vivendo. Muito pelo contrário. Me parece que ela se conformou com aquela situação e que para ela só existe uma saída, qual a morte. Porque ela vai dizer: eu vou fazer um pão. E depois que eu e meu filho comer, nós vamos esperar a morte. Por quê? Porque não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem a quem recorrer. E eu vou esperar a morte. Porque é o que acontece muitas das vezes com a minha e com a sua vida. Nós entramos em situações adversas, nos esquecemos da promessa que nos fora feita. Nós olhamos todo o cenário caótico ao qual nós estamos vivendo e achamos que é impossível a nossa situação mudar. E aí sabe o que a gente faz? A gente não reage à situação e a gente se adapta a tudo que está acontecendo. A gente se conforma com toda a situação que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos em um tempo de pandemia. E se eu disser para você que tem crente que está dando graças a Deus por essa pandemia? Graças a Deus, Deus sabe o que faz. É porque não preciso mais ir para a igreja. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa pandemia vai passar. E quando ela passar, será que você terá vida
vida para estar na casa do Senhor. Estamos nos acostumando com a situação caótica que nós estamos vivendo. O índice de suicídio aumentou, de divórcio aumentou também, de homicídio aumentou também, feminicídio também aumentou. E a igreja do Senhor está olhando todo esse cenário caótico. Às vezes até chora se perguntando como é que o pai teve coragem de tirar a vida de um filho. Mas continue de braço cruzado, porque já se adaptou a todo esse cenário caótico. E está esperando a morte, como a viúva de 1 Reis, capítulo 18. Olhando para toda a situação e dizendo, uma hora vai mudar, e se não mudar? E parece que eu vejo Deus olhando do céu e dizendo, reage, igreja. Reage, igreja. Reaja, igreja. Reaja a essa situação caótica, igreja. Mas a igreja está como? De braço cruzado, olhando para toda essa situação e dizendo, vai passar. E quando passar, vai vir um renovo. A viúva de 2 Reis, capítulo 4, vai reagir àquela situação. E ela vai correr atrás do profeta e vai dizer, a minha casa está caindo sobre a minha cabeça, ou seja, eu perdi meu esposo, eu estou prestes a perder meus filhos, eu não tenho nada dentro da minha casa, eu preciso de socorro. Ele está reagindo àquela situação. O profeta vai olhar para ele e vai dizer, diga-me, declara-me o que é que tu tens em casa. A tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. Eliseu vai olhar para ele e vai dizer, então vá, peça vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, entra dentro de casa, tranque a porta, deita o azeite sobre as vasilhas. E assim ela fez. Olha só também o que acontece quando reagimos a uma situação adversa. Neemias capítulo 1, Neemias vai começar a descrever uma situação e ele vai dizer, eu estava em Suzã, eu tinha sido levado cativo e eu estava sendo copeiro do rei, e de repente subiu de Judá, lá de Jerusalém, o meu irmão e alguns que com ele estavam, e eu perguntei para ele, como estão os judeus, como está Judá, Jerusalém, como está? E sabe qual foi a resposta que eu tive? Neemias está escrevendo isso. O meu irmão vai me dizer, ei, os que não foram levados cativo estão em grande miséria, em grande sofrimento. Jerusalém, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. Olha o que Neemias vai dizer, e ouvindo eu estas coisas, sentei, chorei e me lamentei. Neemias está dizendo, chegou uma notícia ruim na porta da minha casa, eu tive uma notícia ruim, ela me abalou o meu emocional, abalou a minha estrutura espiritual. Eu sentei, chorei e me lamentei. Neemias está dizendo, eu sei que existe o tempo de lágrima, eu sei que existe o tempo de lamentação, eu sei que existe o tempo de choro, mas precisa ver também o tempo de reação. E aí Neemias vai dizer, e depois de eu ter sentado, chorado e me lamentado, eu fui orar e jejuar por alguns dias, buscando a direção do Senhor. E sabe qual foi o resultado da reação de Neemias? O Senhor direcionou ele. Neemias vai para Jerusalém e reconstrói Jerusalém, os muros de Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele não se adaptou à situação. Até quando você vai ficar sentado chorando e se lamentando? Até quando você vai ficar sentado chorando e se lamentando? O Senhor está dizendo, chega de lamentação, é tempo de reagir a esta situação. Reaja. Reaja como, irmã Rafaela? Reaja orando. Não consigo orar, reaja chorando então. Reagir como? Reaja glorificando. Reaja adorando a Deus no meio desta prova, dessa tribulação. Eu não sei como você vai reagir, mas reaja a esta situação caótica que você está vivendo. E só assim o Senhor derramará renovo sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Mas você precisa reagir a esta situação. Aquela viúva vai reagir àquela situação, porque para ela, olhar o lar dela desabando e não fazer nada, não. Ela precisava fazer alguma coisa e ela vai reagir àquela situação. Em contrapartida, a outra viúva de 1 Reis, ela se adaptou àquela situação e parece que para ela não tem mais saída. Não tem mais saída.
nós vamos comer e vamos morrer. Aí Elias vai olhar para essa viúva e vai dizer, então faz o seguinte, primeiro, você faz para mim, e depois come você e teu filho. Me parece que o Senhor Deus está dando uma lição nessa mulher. Me parece que a providência está batendo na porta da casa dela. E está dizendo, me coloca como prioridade na tua vida, para me mudar todo o cenário da tua história. Me parece que Deus está dizendo para aquela mulher, me coloca como prioridade na tua vida, vai. Me coloca como prioridade no teu ministério. Me coloca como prioridade na tua família. Me coloca como prioridade no teu casamento. Me coloca como prioridade nos teus projetos, nos teus planos, para me mudar todo esse cenário caótico que você está vivendo. Primeiro para mim, depois come você e teus filhos. E eu quis falar com Deus. E eu disse para o Senhor, Senhor, a primeira viúva de Reis, capítulo 4, ela vai reagir à situação que ela está vivendo. Mas a outra viúva de 1 Reis, capítulo 17, ela não vai reagir à situação. A viúva de 2 Reis, capítulo 4, ela vai procurar uma solução para a vida dela. Porque parece que para ela, do jeito que está, não dá para ficar. Eu não sei se você já se adaptou a essa situação caótica que você está vivendo. Eu não sei se você está reagindo a essa situação caótica. Eu não sei se você se enquadra na primeira ou na segunda viúva. Mas de uma coisa é certo. Nesta noite haverá renovo para a tua vida. Haverá restituição dentro da tua casa. Haverá restituição na tua saúde física, na tua saúde espiritual. Porque lidar com a morte física é dolorido. Quando perdemos um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um tio, se despedir dele ali é dolorido. Passa-se anos, a gente vê foto, recordações, a gente até chora de saudade. Mas muitas das vezes a gente usa aquela frase, na eternidade eu vou te encontrar. Mas pior que lutar contra a morte física é lutar contra a morte espiritual. E nós estamos vivendo tempo onde muitos estão mortos espiritualmente. Não tem mais prazer de estar na casa do Senhor. Não tem mais prazer de louvar ao Senhor. Não tem mais prazer de orar. Não tem mais prazer de ler a Bíblia. E pior que isso é perder o prazer pelas coisas de Deus. É estar aqui de corpo presente, mas está vivendo aquela palavra que o Senhor diz: o meu povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está bem distante, bem longe de mim. E até quando nós vamos viver de aparência? Até quando nós vamos entrar na casa do Senhor e louvar porque alguém convidou? Até quando nós vamos entrar na casa do Senhor para mostrar, para fazer volume? Ah, eu vou na igreja por quê? Porque eu estou com dó do pastor Gilson, não quero deixar ele na mão. É tempo de voltar a estar na casa do Senhor por saudade dEle, por amor a Ele, por desejo de estar com Ele. Salmista Davi vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e por ela buscarei, que eu possa estar todos os dias na tua casa. Davi encontrou o que dava prazer para a alma dele. Ele não ia para a casa do Senhor, para o pátio do templo, por causa dos sacerdotes, para alegrar os sacerdotes, para os sacerdotes ver ele ali. Ele ia porque ele tinha saudade, ele tinha prazer de estar na presença do Senhor. E embora não pudesse entrar no Santo do Santo, só o fato dele estar ali no pátio já era o suficiente para ele. Diferente dos dias de hoje, que nós temos a casa do Senhor de portas abertas, mas é tão difícil estar na casa do Senhor. Arruma
desculpa, não posso ir para a casa do Senhor porque isolamento social, pandemia, mas vai para o shopping, vai para a loja comprar roupa, vai comprar móveis, mas na casa do Senhor não pode estar porque isolamento social, pandemia, não pode, decreto. Não pode vir para a consagração com o círculo de oração no sábado de manhã, mas pode ir para o parque depois do almoço com a família. Mas na casa do Senhor não. Isolamento social, pandemia, o novo decreto. Na casa do Senhor a gente pega o Covid-19, mas na rua, no shopping, no mercado, nas lojas de roupa, de calçado, não, lá a gente não pega. É só na casa do Senhor que a gente pega. Mas é para a casa do Senhor que corre desesperado, pedindo oração para pastor, para presbítero, para missionário, quando as portas se fecham, quando a doença chega, quando o laudo vem. E isso dói na alma. Ver que o coração da igreja está tão distante de Deus. Mas que quando a morte chega, a perda chega, a miséria chega, a porta do emprego se fecha, é para Ele que nós recorremos pedindo socorro, pedindo a misericórdia, pedindo a ajuda. Mas vamos lá. Aí a viúva de 2 Reis, capítulo 4, vai reagir à situação adversa que ela está vivendo. E ela vai atrás do profeta pedir socorro para o profeta. Ele pede para ela ir para casa e ela faz exatamente o que ele mandou. E a palavra do Senhor vai dizer que ela retorna para Eliseu e diz: eu fiz o que o Senhor me pediu. E ela conta que os vasos estão cheios de azeite. E Eliseu vai dizer para ela: então vai, vende, paga tuas contas e vive do resto. E a viúva de 1 Reis, capítulo 17, e versículo 7. A palavra do Senhor vai dizer que Elias vai entrar na casa desta mulher. E mesmo em tempo de crise, porque como lemos aqui, existia uma grande seca naquele momento, era escassez de água naquele momento, e mesmo em tempo de crise, quando Elias entra dentro da casa desta mulher, na vida desta mulher, a palavra do Senhor vai dizer que houve abundância de farinha e azeite dentro da casa dela. E mais pra frente, um pouquinho, passados alguns dias, o filho daquela mulher, ele vai começar a adoecer e ele vai morrer. E ela chega para ele e vai dizer: o que é que eu fiz para receber essa maldade? Elias pega o menino morto, leva para o quarto dele, ora ao Senhor, o Senhor devolve vida àquele menino. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher vai ter o menino dela de volta, porque a vida reveio sobre a vida daquele menino. E aí eu perguntei para o Senhor, e eu já estou encerrando, eu perguntei ao Senhor: mas Senhor, a viúva de 2 Reis, capítulo 4, ela reagiu à situação, mas a viúva de 1 Reis não. Aí o Senhor me levou em Ezequiel, capítulo 37, aonde Ezequiel vai dizer: eu fui tomado pelo Espírito e fui levado a um vale de ossos secos. E para todos os lados que eu olhava, só via ossos secos. E de repente o Senhor me perguntou: filho do homem, poderão esses ossos criar vida? E eu respondi: soberano Deus, tu o sabes. Então o Senhor me disse: profetiza. E conforme o Senhor me mandou profetizar, assim eu profetizei. E houve um grande barulho, um reboliço, barulho de chocalho naquele vale. E era ossos procurando ossos. E de repente cresceu-se carne, cresceu-se pele, mas ainda não tinha vida. E aí o Senhor me disse: filho do homem, profetiza vida sobre eles. E então eu profetizei: vento do Espírito dos quatro cantos, sopra a vida sobre este vale, sobre esses homens. E eles reviveram, houve vida sobre aqueles homens. E era muito grande o exército de homens que ali havia. Então o Senhor me disse, e esta é a parte que eu mais gosto, porque ele vai dizer: então o Senhor me disse: filho do homem, assim está o povo
irmãos de Israel. E assim está a casa de Israel. Eles estão como osso seco dentro dos túmulos, sem esperança, sem vida. Mas eu os tirarei dos túmulos, darei vida para eles, tirarei eles de lá e colocarei na terra que eu prometi. E eles saberão que eu sou o Deus que falo e cumpro aquilo que prometi. E aí o Senhor me fez entender que mesmo sem esperança, que mesmo sem vida, Ele vai lá no túmulo, no vale de ossos secos, te devolve vida, esperança, renovo. Ele te levanta de novo. Senhor, não tenho mais força, te preocupas não, porque Ele é o Deus que vai lá e vai te tirar do túmulo e vai te devolver vida. Fica de pé nessa noite. Não tem vida. Pois é. Vai parecer irônico o que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente dentro deste templo que já não tem mais vida, que já não tem mais esperança. E o Senhor está dizendo: o vento do Espírito vai soprar. O vento do Espírito vai soprar sobre a tua vida e vai reacender a esperança dentro do teu coração. Vai reacender a vida dentro de você. Vai reacender a chama da vontade de estar na casa do Senhor. O Senhor está dizendo nesta noite para vidas deste lugar: ei, pode pegar a caderneta e começar a fazer projetos de novo. Pode começar a sonhar de novo. Você olhou para o ano de 2020 e disse: Senhor, eu tinha tantos projetos para o ano de 2020, mas de repente chegou a pandemia e acabou com tudo. O Senhor está dizendo assim: não acabou com nada não, porque nesta noite eu vou soprar a vida sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua história. O Senhor vai soprar a vida neste lugar. Fecha os seus olhos nessa noite. Porque dele, por e se você ele, quiser, mas isso é só para se você quiser. ele sai do teu lugar. todas. Deixa eu orar por você nessa noite. Coisas. Deixa o Espírito Santo renovar você nessa noite. Porque dele, deixa por ele renovar os teus ele, para ele deixa são ele renovar todas a as esperança coisas. dentro do teu coração. Me falta a esperança. A ele a glória. A ele a glória. Em que área da tua vida você precisa de renovo? É na vida ministerial. A ele a glória para sempre. Amém. Deixa ele soprar a esperança no teu coração nessa noite. A Senhor, meu ele Deus. a glória. Espírito Santo de Deus, sopra sobre este vale de ossos secos nessa noite. Não importa se este irmão está reagindo a essa situação. Não importa se ele não tem mais força para reagir a essa situação. Bem sei que tu és o Deus que renova. Bem sei que tu és o Deus que levanta. Bem sei que tu és o Deus que restitui. Bem sei que tu és o Deus que cura, que transforma. Bem sei que tu és o Deus que sustenta. Porque eu sou a prova viva disso, Pai. Então nesta noite, Senhor, abraça esta mulher e renova ela. Abraça este homem e renova ele. Mas não deixa ele sair daqui desesperado. Seus juízos e seus caminhos. Ora ao Senhor nesta noite. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Eu quero quebrar alguns protocolos aqui nesta noite. Quão insondáveis eu quero pedir seus juízos e seus aleluia. caminhos. Eu quero
quebrar alguns protocolos aqui nessa noite. Eu quero pedir para a irmã Elisângela abraçar a irmã Mara e orar pela vida dela nesta noite. Porque às vezes tudo que nós precisamos é só de um abraço. E o Senhor é o Deus que conhece o nosso coração e sabe como a gente chegou aqui nesta noite. E eu quero pedir para a irmã abraçar a irmã Raquel e orar pela vida da irmã Raquel nesta noite. Você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Não, 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 não. O Senhor tem cura para o teu coração e renovo para a tua vida nesta noite. A história não vai terminar assim, nem aqui, nem agora. Porque nesta noite o Espírito Santo chegou para soprar vida sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua história. Pode começar a planejar de novo. Pode começar a sonhar de novo. Porque este tempo de pandemia vai passar, mas não é depois da pandemia que virá o renovo. O renovo virá agora, neste tempo de crise. Profundas riquezas, Ora ao Senhor o nessa noite. saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Ora ao Senhor nessa noite. Em qual área que você precisa de um renovo? É refrigério para tua alma, Ele tem também. Aleluia! É descanso para o teu coração, Ele tem também. A Ele a glória. Deixa Ele derramar o bálsamo sobre a tua vida nesta noite. A Ele a glória. Deixa Ele derramar o bálsamo sobre a tua vida nesta noite. A Ele a glória para sempre. Amém.